Olá, meu nome é Juliane e eu vou fazer a apresentação do artigo Reflexos da Pandemia no Orçamento da Saúde dos maiores municípios do estado do Paraná, de autoria minha, do Roberto, da Kerla, do Lucas e da Yasmine. Introdução. A gente sabe que desde o início da pandemia, a vida da gente mudou muito e afetou muito em diversos aspectos diferentes. Não foi diferente com a questão da economia, que foi afetada, onde muitos lugares não pôde ficar abertos, né? Mas também com questão aos sistemas de saúde. Isso impactou em diferentes países. Aqui no Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que ele garante o acesso à saúde pública de forma integral, universal e gratuito para toda a população. O SUS, ele já não vinha passando muito bem antes da pandemia. E com a pandemia, então, é esperado que as condições tendem a ser pioradas. Então, o objetivo do estudo foi descrever como ocorreram os gastos na área de saúde, em termos totais e de subfunção, para os 10 maiores municípios do estado do Paraná, entre os anos de 2017 a 2021, e analisar as variações desses valores gastos no período da pandemia do Covid. Então, a gente vai analisar o período de 5 anos, 3 anos antes da pandemia e 2 anos durante a pandemia, para verificar se houve alguma diferença nos valores que foram gastos na área de saúde. E no dia 6 de fevereiro de 2020 foi publicada uma lei com medidas de enfrentamento para o Covid. E nessa lei, no artigo 4º, foi dispensada a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos, destinado ao enfrentamento da pandemia no Brasil. Então, essa dispensa de licitação pode acabar gerando um maior valor gasto ou menor. Então, por isso que é interessante a gente investigar aqui. Com relação à revisão bibliográfica, a gente abordou o orçamento público. Então, no Brasil, ele tem 3 peças principais, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A gente abordou também estudos anteriores já realizados, então, Câmara investigou os gastos em saúde com enfrentamento à Covid no Nordeste brasileiro, no ano de 2020. Monteiro et al. Examinou o impacto da pandemia do Covid no orçamento público do governo federal. E no Rio Grande do Sul, Santos investigou os 4 maiores municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha. Com relação à metodologia, uma pesquisa aplicada, documental, qualitativa e quantitativa, ex post facto. Os dados coletados foram para os maiores municípios do Paraná. Segundo o IBGE, são Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Colombo, Guarapuava e Paranaguá. Todas essas informações elas foram obtidas no meio do site Portal da Transparência de cada um dos municípios e do site Sincof. Com relação aos resultados e discussão, a gente vai ter as figuras contendo os gastos segundo a subfunção para os 10 maiores municípios durante os 5 anos analisados. Então, esse primeiro é com relação à atenção básica. A atenção básica são ações desenvolvidas para o atendimento das demandas básicas de saúde, tais como divulgação de medidas de higiene, acompanhamento domiciliar das condições de saúde da população de baixa renda. Então, com atenção básica, a gente percebe que Curitiba se destaca com maior valor gasto, né, pelo fato de ser o maior município analisado também. A gente percebe que alguns municípios apresentam valores constantes, na maioria das partes crescentes. Então, uma das maiores variações que tivemos foi Ponta Grossa, de 2020 para 2021, já que em 2021 Ponta Grossa não tinha investido nenhum valor. E também Foz do Iguaçu.
Já com relação aos gastos com a subfunção assistência hospitalar vai compreender as ações destinadas à cobertura de despesas com internações hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratório necessários ao diagnóstico e tratamento de doenças. Então, a gente percebe um crescimento, principalmente em Curitiba e Londrina. Curitiba, ele tem um crescimento bem expressivo no decorrer dos anos, né, principalmente aqui do período pandêmico. De 2020 para 2021, a gente teve um aumento de 23% em Curitiba, em Cascavel, em azul claro, 35%, em Colombo, em marrom, 32%, e em Paranaguá, foi um aumento de 77%. Já de 2020 para 2021, tivemos 3 municípios que apresentaram queda, que foram Maringá, com 3% de decréscimo, São José dos Pinhais, aqui em verde, e também Guarapuava, em cinza, com 4% de decréscimo. A figura 3 traz os gastos com a subfunção vigilância sanitária. São aquelas ações destinadas à vigilância sanitária de fronteiras e portos marítimos, fluviais e aéreos, bem como controle de atividades relacionadas à análise e licenciamento de drogas, medicamentos e alimentos. A gente percebe que ele tem os valores bem dispersos aqui em comparação com as outras figuras que a gente analisou. Então, principalmente Curitiba e Paranaguá, a gente percebe um aumento nos valores gastos no ano de 2019 e em 2020 tem um decréscimo muito representativo também. Curitiba volta a subir e Paranaguá também um pouquinho mais sutil. E se a gente for analisar aqui 2020 para 2021, a gente tem um aumento de Cascavel, em azul claro, Cascavel que vinha tendo um comportamento até bem constante, daí para o último ano teve esse aumento no valor. E Guarapuava, que também, em cinza escuro, teve um grande aumento no último ano de 2021. A figura 4 apresenta os gastos com a subfunção vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica, ela cuida da detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, a gente percebe que os valores variaram muito, né? Cada município teve um comportamento diferente para os gastos com vigilância epidemiológica. E se a gente for analisar, a gente tem Foz do Iguaçu como o município que mais gastou, seguido de Londrina, e daí aqui temos Curitiba e Maringá, meio que com valores aproximados. Os municípios que menos gastaram foram Cascavel e Guarapuava. E se a gente for analisar o comportamento desses gastos apenas em 2020 e 2021, a gente teve Ponta Grossa, aqui em amarelo, com um crescimento de 45%, e também Guarapuava, com um aumento de 163%. Já os municípios que diminuíram os valores gastos nesse período, a gente tem Londrina, com uma queda de 6%, Cascavel, 19%, e Foz do Iguaçu, 3%. A figura 5 traz os gastos com a subfunção administração geral. Então, nessa subfunção, a gente teve muito município que não fez alocação de valor, como é o caso de Curitiba, Cascavel e Colombo, não apresentaram valores.
para o período analisado para essa subfunção de administração geral. Já o município de Maringá, ele começou a remanejar despesa para essa subfunção no ano de 2019. Então, se a gente perceber aqui, 2017 e 2018 está zero, em 2019 que começa a apresentar valor, e esse valor segue crescendo. A mesma coisa aconteceu com o município de São José dos Pinhais, aqui em verde. 2017 e 2018 está no zero, né? Em 2019 tem um crescimento, 2020 permanece crescendo e 2021 também. Alguns municípios tiveram uma redução dessas despesas no período de 2020 para 2021, que foi o caso de Londrina, aqui em laranja, Guarapuava, em cinza escuro, teve uma queda expressiva, e Paranaguá, em marrom. Já a figura 6 traz os gastos com a subfunção suporte profilático e terapêutico. Desse gráfico aqui, os municípios Curitiba e Maringá também não apresentaram valores gastos com essa subfunção em nenhum ano analisado. Já o município de Guarapuava apresentou valores apenas nos anos da pandemia, em 2020 e 2021. O município de Londrina apresentou o valor apenas para o período de 2021. Então, se eu analisar a Londrina aqui, teve apenas um valor em 2021, até 2020 estava zerado. E o que seria esse suporte profilático terapêutico? Compreende as ações voltadas para a produção, distribuição e suprimento de drogas e produtos farmacêuticos em geral. A figura 7 traz os gastos com a subfunção alimentação e nutrição, então são ações destinadas a diminuir e eliminar carências nutricionais, principalmente nas populações de baixa renda, a orientar a população sobre valores nutricionais dos alimentos. Então, aqui também, dos 10 municípios analisados, apenas 3 apresentaram valores para essa subfunção, que foram Cascavel, São José dos Pinhais e Ponta Grossa. Os municípios de Cascavel e São José dos Pinhais tiveram uma redução durante o primeiro para o segundo ano da pandemia, obtendo, respectivamente, uma redução de 30% e 36%. Então, no período pandêmico, esses valores caíram, ao contrário de Ponta Grossa, que teve um aumento. E, por fim, a figura 8 apresenta o total gasto com a área da saúde por município investigado nesse período. Então, é referente à soma de todos os valores da subfunção. Os 3 maiores municípios, que são Curitiba, Londrina e Maringá, são os que mais gastaram recursos na área de saúde, e os 3 municípios que menos gastaram recursos na área de saúde foram Colombo, Paranaguá e Guarapuava. Analisando os valores gastos de 2020 para 2021, o município que obteve maior aumento foi Ponta Grossa, com aproximadamente 23%. Então, a gente percebe aqui o aumento em amarelo, seguido de Curitiba, com aumento de 17%. Então, a gente consegue perceber que a maioria dos municípios apresentaram um comportamento constante e crescente nesses anos analisados. As considerações finais. Com relação aos valores totais gastos, os municípios que mais gastaram recursos na área de saúde foram os 3 maiores municípios, que são Curitiba, Londrina e Maringá. Já os que menos gastaram recursos na área de saúde foram Colombo, Paranaguá e Guarapuava, também os menores municípios da análise. Os resultados evidenciam que no decorrer dos anos, dentre os 10 municípios analisados, 7 deles apresentaram valores investidos em saúde com aumento crescente e constante. Apenas 3 municípios não tiveram esse mesmo comportamento, que foram Ponta Grossa, Colombo e Guarapuava. Os achados revelam que de 2020 para 2021, os municípios com maiores aumentos no valor gasto em saúde foram Ponta Grossa e Curitiba, respectivamente.
E o único município que apresentou queda no valor investido em saúde de 2020 para 2021 foi Guarapuava. Aqui estão as principais referências utilizadas na pesquisa. Obrigada pela atenção.